Hoje, dia 25 de junho de 2023. Um dia triste para Franca, porque nós perdemos um grande jornalista, radialista, Marcelo Bomba. Um moço que teve uma carreira brilhante, sempre foi muito ouvido, conhecido. E eu estou aqui com um outro xará dele, o Marcelo. Esse aí é Valim. Marcelo Valim. Fala um pouquinho do Marcelo Bomba pra gente, seu colega. Nosso abraço a você. Falar do Marcelo Bomba é sempre um prazer. Nós trabalhamos juntos no sistema Hertz de rádio, né? A gente tinha muita amizade, inclusive antes, né, dele chegar via óbito, né? Nós trocamos algumas ideias que a gente sempre estava conversando para saber o que a gente ia falar, o que a gente ia comentar, problema da saúde na nossa cidade que não vai bem. Então a gente sempre estava trocando muitas ideias, né? Falar do Marcelo Bomba, era uma pessoa assim de uma característica forte, né? Mas não tem como você ficar com raiva dele, porque o que ele pensa, ele fala. Mas ele não guarda raiva, ódio de ninguém, não guardava. Uma pessoa fantástica que a gente combinava muito. Então fica aqui os meus sentimentos aos familiares. O Marcelo Bomba, eu tenho certeza que Deus vai recebê-lo de braços abertos. Vai fazer falta, né? Vai fazer falta. Porque juntamente com ele, a gente também combatia as coisas erradas aqui em nossa cidade, principalmente na área da saúde, e nós defendíamos aqueles injustiçados, né? Então tenho certeza que Deus vai recebê-lo, e vou dizer aqui para ele: Marcelo Teixeira, o Marcelo Bomba, vá com Deus, meu irmão. Que Deus te receba aí de braços abertos. Como que você conheceu o Marcelo? As primeiras visões que você teve, encontros com ele? Então, a primeira vez que a gente conversou, nós estávamos na rádio, né? Eu tinha entrado na Rádio Hertz, eu já conhecia o Marcelo Bomba, mas não tinha amizade. Daí, portanto, a gente pegou uma certa amizade, né? E, inclusive, no sistema Hertz Rádio, eu tive a oportunidade de ser chefe dele, né? O chefe do jornalismo, e foi aí que a gente pegou, assim, essa amizade bacana que nós tínhamos. Me fala, Marcelo, qual que começou primeiro no rádio? Ele e você? O Marcelo Bomba começou primeiro. 59 anos, né? 57. Ele 57. tinha 57 anos. Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 54. 54, né? Então, o Marcelo Bomba, ele iniciou no rádio bem primeiro do que eu. Era assim, na rádio eu fazia o programa, na época chamava... era das 11 ao meio-dia, e ele fazia do meio-dia o alerta geral do meio-dia a 1, né? O meu programa, fugiu o nome aqui agora, chamava-se Sem Censura. Sem Censura era o meu programa, e depois era o dele, Alerta Geral. Eu conversei com o Dedão. Luiz Ribeiro, Dedão, tive a oportunidade de trabalhar com essa fera também. E ele me falou que ele é produto do Realino Júnior, que escrevia os textos e orientava, né? Fez ele mudar. Agora me fala um pouquinho de vocês, porque você tem muito do Sidney, né? Tem. Eu iniciei no rádio, né? Graças aí... Primeiro, quem me levou para a rádio foi o Jovaci Correia Dias, né? Jovaci, que me levou para a rádio. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Comecei com ele, o J. Júnior, Chester Medina, né? Que trabalhava na Hertz na época, Antônio Marques, né? Essas pessoas. E depois o Sidney viu que eu tinha um potencial, me deu uma oportunidade no jornalismo, foi onde que eu comecei, né? Eu posso dizer para você que tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu devo tudo ao Sidney Rocha, né? Uma pessoa que me lançou no rádio, que me lançou na política, fui vereador por 12 anos, por 3 mandatos, né? Então, eu devo a minha vida aí ao Sidney, que foi uma pessoa fantástica, uma pessoa que me ajudou bastante mesmo. Você teve assim... a continuidade do trabalho do Sidney, né? Porque ele tinha um programa mesmo... Boca no Trombone, né? Boca no Trombone. Então, só pra gente... o Boca no Trombone foi um dos programas mais de maior audiência do rádio francano. Mas o programa que ele criou para mim, que era o Sem Censura, né? Foi um dos programas de maior audiência e até hoje não foi batido por ninguém.
E depois ainda eu saí da Rádio Hertz, eu não sei se você se lembra, eu tive uma passagem pela Difusora, onde eu fiz o programa Hora do Cacete, também imbatível em termos de audiência, né? Registrados aí até hoje ninguém aí conseguiu superar esses dois programas. O programa Sem Censura na Hertz AM 970 e o programa na Difusora Hora do Cacete. Ô Marcelo, nós estamos falando aqui por causa do Marcelo Bomba, o passamento dele, o inesperado, né? A gente sabe que vai morrer, mas a gente não esperava tão cedo assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa história de Franca, desse pessoal. Tinha o Abraão, como que chamava o Abraão, que tinha o programa desse mesmo estilo de vocês, que é um estilo que é de cobrança, né? Eu acho que tem que ter esses tipos de programa em nossa cidade. Acho que toda a cidade. Isso. Tem que ter, né? Porque senão o pessoal acha que está tudo bem. E a gente sabe que as coisas não estão bem na cidade de Franca, moradores de rua tomando conta da nossa cidade, a saúde não vai bem, o prefeito que parece que não gosta de gastar muito dinheiro com a saúde, tudo quer jogar para o lado do governador. O governador está fazendo a parte dele, só que aqui ele tem que fazer. Por exemplo, o Marcelo Bomba mesmo ficou 3 dias aguardando vagas no pronto-socorro para ir para a Santa Casa. Né? Um absurdo um negócio desse, sendo que o prefeito ele pode comprar vagas não só na Santa Casa aqui, mas em outras santas casas da região, como Pedregulho, como por exemplo Ituverava, a cidade de Patrocínio Paulista, que tem santas casas boas que pode receber as pessoas. O prefeito tem que mostrar realmente por que é prefeito, não é só ficar jogando as coisas para os outros. Ô Marcelo, agora me fala aqui, eu perguntei sobre o Abraão. Que teve um programa também desse mesmo estilo. Teve o estilo, teve o Abrão, teve uma outra pessoa também que teve também no mesmo estilo, o Dedão também teve. Dedão o próprio Dedão. Então, o que eu disse, tem que ter pessoas para cobrar, né? O Abrão eu não cheguei assim a conhecê-lo, porque quando eu entrei no rádio ele já tinha parado, né? Mas foi uma pessoa também que foi assim um ponto de referência para todos nós. Ele parou por causa da morte, né? Não foi, ele teve uma carreira em declínio, não. Ele parou com a morte. Foi com a morte. Com a morte. Morreu novo. Inspirou todos nós, né? É uma inspiração para todos nós, sem dúvida nenhuma. O pessoal. Que Deus o tenha também. Agora, Marcelo Valim. O que você é do Valim, comentarista? O Renato Valim. Renato Valim. A gente trabalha junto na Rádio Imperador. O Renato Valim é o meu tio. O meu tio é irmão do meu pai, Reinildo Valim de Melo, né? Que também foi radialista, oficial de justiça, assim como o Renato é. Ingressei no rádio, como eu disse assim, talvez inspirado, mas não queria procurá-lo no começo, tanto que comecei com o Jovassi, né, longe dele, e depois que a gente foi trabalhar junto. Hoje a gente trabalha junto na Rádio Franca do Imperador, estou lá há 7 anos na Imperador, com o Agostinho. O Agostinho Galgani, a família Galgani, hoje no comando lá da Jaqueline Galgani. Me fala aqui mais um pouquinho. Marcelo, você falou do seu tio. Quem são os seus tios? O seu pai, os seus irmãos? Eu não tenho irmão do seu pai. O Renato Valim é irmão do meu pai, Reinildo Valim, né? E mais quem? E tem o Renatal, né? O Renatal são os 3, né? E as mulheres? As mulheres não tem, são só os 3, né? Só os 3. Me fala avô seu. O avô era o Valdemar Valim, que é o pai do meu pai e do Renato Valim. A dona Geralda também já falecida, né? Você conheceu? Conheci a minha avó, conheci meu avô. A gente tinha assim uma aproximação muito boa. Eles moravam em que? Ali na General Carneiro, no centro ali da esquina com a Floriano Peixoto. Na General Carneiro. Trabalhava com o que, seu pai? O meu pai era oficial de justiça, né? E radialista. E radialista. O Renato Valim também era oficial de justiça e é radialista também. E o seu avô? O meu avô era aposentado, né? Aposentado, trabalhou com sapato. A minha avó fazia salgados, né? A dona Geralda fazia umas empadas de primeiro mundo, coisa boa demais. Você nasceu e viveu em que territórios aqui de Franca? Que espaço ali? Na Vila Formosa. Formosa. Vila Catoco, não sei se você se lembra, Vila Catoco, né? Ali nesses lugares aí, Vila Catoco. Eu nasci na Santa Casa, depois a gente foi, né? Você falou que é filho único? Eu sou filho único. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Aquela música que é de filho único é por causa de você ou não? Não é, mas faz lembrar bastante, né? Então, eu fui morar na Vila Formosa com a minha mãe, o meu pai faleceu, eles tinham só 3 anos de casado, né?
E a minha mãe, Então você graças não a Deus, conheceu o seu pai assim? vagamente, né? Vagamente. Lembro assim, vagamente dele. E a minha mãe se inteirou, né? Realmente se jogou no trabalho para me educar, para me dar uma educação, estudar. Então a gente foi seguindo os caminhos certos da vida, né? Graças à minha mãe. Ô Marcelo, eu ouvi você falar muito negro, como é que é ser de honrar a sua raça? Sou preto até o osso, meu irmão, e honra a minha raça, não tenho vergonha de ser. O cara chega, cumprimenta, falou, ô negrão, eu não vou apelar com o cara, eu sou negrão, ele vai falar o branco. Não apelo com esses negócios, né? Agora a gente apela quando a gente vê que é uma coisa assim... Para deboche. Para deboche, essas coisas, aí a gente realmente não pode aceitar. E você, né? tem um ciclo de amizade dentro dessa cidade de Franca que é muito grande, né? Graças a Deus, tem sim um ciclo de Você amizade tem bom. da comunicação, que é uma coisa complicada, mais difícil, você vencer entre grandes. Eu vou falar aqui agora que a gente tem que comentar, viu? Claro. Você conviveu só com gente grande. Valdes Rodrigues, Verzola, Paulo Roberto Verzola, que Deus o tenha, uma pessoa que eu tinha muita amizade com ele. Os monstros sagrados do rádio, Jovaci Correia Dias, o Renato Valim, né? Ibirá de Carvalho também, uma pessoa, um comentarista muito polêmico. Então foram muitas pessoas, o próprio Sidney Rocha, né? Que tentou passar o que ele aprendeu para mim, né? E passou muita coisa eu Agora captei tem dele. um companheiro aí que foi nosso colega também, que eu estive lá na vereança como vereador. Você foi depois dele também, o Everton Lima. O Everton Lima, O Everton Lima é uma pessoa que a gente tem um trabalho fantástico. Everton Pires Lima, né? Gente boa. Defeito dele é que ele é palmeirense, mas ele é muito gente boa, viu? Inclusive trabalhei na difusora com ele quando ele foi diretor artístico na rádio, né? Muita gente boa, a gente se entende até hoje. Mas o Valdes não acha esse defeito dele. O Valdes também é palmeirense, é outro também, né? É outro também, né? Que não tem esse... O outro monstro sagrado do rádio, né? O Valdes, o Everton Lima. Agora, eu estava percebendo quando da morte agora, do passamento do Marcelo Bomba, uma pessoa que eu não entrevistei e eles me cobraram muito, até a neta, a Patrícia. Patrícia foi, né? Nossa. A Patrícia foi também uma ela estava acima desse trio que eu falo aí, do Verzola, né? Tava. o Jovaci. A Patrícia foi uma pessoa que é até difícil a gente falar, só vê qualidade, só tinha qualidade, muita gente boa, sabe? A gente conversava muito antes dela falecer, uma pessoa que dispensa qualquer tipo de comentário, né? Onde ela está, eu tenho certeza que ela está muito bem e muito satisfeita pela missão dela aqui na Terra, né? Principalmente aqui com a gente. Cumpriu. Ela passou por várias fases, eu estou falando fases assim, de transformação da Franca. Ela conheceu a Francal, e levou, né? Elevou o nome da cidade de Franca lá em cima, né? Com certeza. Foi uma pessoa muito, muito querida, né? Sem dúvida. Da cidade toda de Franca. E nós temos pessoas que fizeram história bonita, né? Nós tivemos ultimamente o passamento do Realindo Júnior. Muito gente boa, trabalhei com ele na Câmara quando eu fui vereador. Uma pessoa que me ajudou muito com projetos, com conselhos, né? Fizemos aí várias coberturas também da política na Rádio Franca do Imperador. O Realindo também, uma pessoa que me ajudou bastante, principalmente quando eu cheguei na Câmara Municipal, né? Com projetos, com ideias, aconselhava, né? Porque na rádio você sai daquele jeito estouradão, você chega na Câmara estourada e fala, não, Câmara não é assim, Câmara você precisa dos colegas, porque precisa votar seus projetos, então você não pode ser estourado. Então eu escutava muito o Realindo, viu? Gente muito boa, me ajudou demais, muito demais. E eu devo uma gratidão muito grande ao Realindo. Sem dúvida. Porque além dele ter o talento da comunicação, ele tinha a capacidade de interpretar o momento político. Verdade. Né? Sabia tudo de política, né? Ele sabia tudo. Ô Everton, ô Marcelo, me fala aqui de uma outra pessoa que teve sempre o mesmo estilo de vocês, mas hoje tem um trabalho diferente de assistência, o Hélio Rodrigues. Hélio Rodrigues, trabalhei com o Hélio Rodrigues também na difusora, na época do Rui Pierre, junto com o Everton Lima, né? O Hélio Rodrigues, depois a gente trabalhou junto no sistema Hertz de rádio.
pessoa também que dispensa qualquer tipo de... Aprendi muito com ele também, uma pessoa muito inteligente, foi um grande vereador, pessoas que me aconselhou bastante. A lei também. orgânica de Franca agradece muito a relatoria dele. Um cara muito gente boa, que fica aqui o nosso abraço ao Hélio, a esposa, né? Gente boa demais, que eu tenho aqui do lado esquerdo. Ô Marcelo, eu tenho feito alguns registros e a gente fala aqui de uma outra pessoa que está aí hoje com uma bandeira e chama José Rasteiro. Vixe, oba! Zé Rasteiro, né? Quando eu entrei na rádio, ainda peguei um pouquinho dele. Agora ele aposentou, né? Ele fazia o programa às 4 da tarde, né? Zé Rasteiro, a gente conversou. Inclusive, a gente esteve, né, na última confraternização lá na Associação de Imprensa, né? Que eu pude pegar, abraçá-lo. Tá firme e forte. Vixe, oba! Bom demais ele. O Zé Rasteiro fez história aqui junto com a música sertaneja, porque a história dele está ligada ao início desse desbrochar, o surgimento da música sertaneja no meio, né? Verdade. Alcançando piques aí, fantástico. Ele conheceu esse grupo todinho, começando, né? É verdade. Comendo poeira. Comendo poeira. Tem história, Zé Rasteiro, sem dúvida. Ô Marcelo, eu fiquei muito contente. Eu que fiquei contente de estar aqui com o senhor aqui, uma pessoa aí muito conhecida, uma pessoa que tem o nosso respeito. Precisando, vamos estar sempre às ordens. Obrigado. Marcelo, agora nós já falamos aqui e vamos... Uma coisa que marca a sua vida, que marcou o momento. Eu sei que você passou por um momento difícil. Com meu filho, né? Com seu filho. O Wesley. O Wesley hoje só dá alegria, né? O Wesley, para quem não sabe, teve um AVC aos 21 anos. Hoje ele está com 28, né? Vai fazer 29. Ele teve um AVC muito forte, né? Que os médicos ainda não conhecem essa parte do AVC dele. E eu tenho muito aqui que agradecer a Deus, porque meu filho, ele morreu, né? E Deus deu uma outra oportunidade para ele, devido a eu estar pedindo orações na rádio, sabe? Eu acho que ele viu a aclamação da população e resolveu dar mais uma chance para ele. Ele voltou uma nova roupagem, uma nova pessoa. Ele ficou apenas só com o pé um pouco torto, né? Mas ele está aí praticando esporte, ganhando medalhas. Ele faz parte da equipe de atletismo da FEAC, está sempre ganhando medalhas. Inclusive, ele faz parte aí no ranking, né, nacional, né, aí dos Paralímpicos, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade, dele ter ficado com a gente aqui. Eu tenho 2 filhos, tenho o Wesley, né, que foi o que deu AVC, e tem o Thales, que é casado e tem 2 netos, né, 2 netos, né? Uma neta e um neto. Muito gente boa. A sua nora. A Mayra, né? A Mayra é conhecida, ela era sobrinha do João Batista, lá da padaria Estrela, né? O pai dela foi aquele que faleceu também. Foi um dos fundadores da Francal, né? Certo. Então, gente boa também, família muito gente boa. Deixou saudade. João Batista, eu vim aqui, participei do momento de muita comoção e de gratidão pelo o exemplo dele, né? De vida. Ô Marcelo, e você estudou? Estudei, graças a Deus. Eu sou bacharel em Direito, fiz jornalismo, eu sou corretor de imóveis, tenho uma imobiliária, né? A Marcelo Valim Imóveis. A gente tem que dar sempre progredindo, né? Porque só de rádio, a gente não vive, né? Você complementa, então você tem que ter outras coisas. Não quis ir para o mundo da advocacia, para advogar, porque não gosto muito de advogar. É só para ter conhecimentos mesmo, né? Para você poder falar uma coisa firme ali que você aprendeu, né? Então eu sou bacharel em Direito, tenho também o curso do Cresce, né? Certo. E sou corretor de imóveis também, graças a Deus. Agora eu vou mexer com 2 pessoas que você vai lembrar. Silvia Júnior, que trabalhou no rádio. Silva Júnior, trabalhei com ele também. O Silva Júnior até esse dia também está mexendo com imóveis também. Por isso que eu lembrei dele. Silva Júnior, gente boa demais. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também na Difusora. Gente boa demais. Ele é uma pessoa que a gente sempre troca ideias para a gente destacar imóveis, né? Ó, tá vendendo aqui, vendendo ali, tem um fulano que quer, então a gente está sempre trocando ideias. Outra pessoa que eu falei,
Theo Maia, que Theo trabalhou Maia, na... Theo Maia. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele na Câmara. Queria ter a oportunidade de ter trabalhado com ele. Não tive essa oportunidade. O Theo Maia, já entrevistei ele várias vezes. Trabalhou na Difusora, peguei uma época dele na Difusora. Uma pessoa fantástica, uma voz, nossa, incrível, né? Um raciocínio que ele tem rápido para pensar. Uma pessoa realmente aí fantástica. A gente tem só que agradecer. Grande Theo Maia. Grande Theo Maia. José Carlos Cordeiro Theo Maia. Fui vereador com o irmão dele, né? O Cordeiro, o né? Luiz. O Cordeiro. O Luiz. É. Eu fui com o Theo Maia. E a gente ficava sempre admirado do talento e a capacidade dele de raciocínio e da comunicação. Eu vou mexer uma coisinha, porque você é uma pessoa que conhece Franca, sabe? E eu quero que você fale um pouquinho aqui de duas pessoas. Uma... Dr. José Lancha Filho, que foi? Eu tive assim uma convivência pouco com ele. Eu tenho uma amizade mais com a filha dele, a Flávia, né? A Flávia, o marido dela, né? Também, os filhos, eu tive uma oportunidade, porque faço lá os merchandise do café deles, o Café Labareda. Pessoa, gente boa. O doutor Lancha, a gente conversava pouco, eu conversei com ele algumas vezes pelo rádio, né? Ele falando alguma coisa a respeito da profissão dele, que ele era médico, né? Uhum. E muito pouco, quase no finalzinho, quando ele foi prefeito, né? Então foi tranquilo, gente boa demais, merece essa baita homenagem que teve para ele, que eu acho que homenagem tem que ter para as pessoas enquanto está em vida. Depois de morta, não adianta. Vou entrar na Câmara de novo para mudar isso, que a gente tem que fazer homenagem. Por exemplo, uma pessoa igual a você tem que fazer homenagem quando está vivo. Depois que morre, não adianta. Não adianta. Ô Marcelo, a outra pessoa que ia perguntar para a gente falar, porque você já comentou sobre o Sidney. Mas antes, o Maurício, que deixou uma história bonita. Maurício Sandoval, gente boa demais, uma pessoa que eu respeitei, na minha opinião, um dos grandes prefeitos, né? Na minha opinião, foram dois prefeitos, né? O Sidney Rocha e o Maurício Sandoval. Uma pessoa super honesto, né? Que saiu lá da prefeitura e voltou para o posto dele lá no Banespa, né? Gente boa, honestíssimo, trocava muita ideia com ele. Ele sempre arrumava trabalho, falou: menino, você vai longe. Ele ainda brincava e falava: você vai ser o primeiro prefeito preto da cidade de Franca. Não agora, no futuro. Mas não deu tempo da gente conversar porque passou, né? Infelizmente. E você está aguardando o cumprimento dessa profecia. Vamos ver. Marcelo, que coisa boa. Você falou algo que eu estou sempre registrando e mostrando. Você fala assim, os prefeitos, é porque você é novo, você não conheceu o Onofre Gozuen, o Ismael Alonso, o Hélio Palermo. Eu não tive convivência com eles, né? Olha para você ver como a gente precisa de registrar essas coisas, né? Precisa. E tem muita gente que conhece e conheceu a história do Barbosinha quando estava asfaltando aqui a Presidente Vargas. Aquilo ali tudo era terra. E hoje eu conversei com a senhora Neide Quirino Borges, e ela contando da Avenida Champagnat, quando não era Avenida Champagnat, era uma rua lá que tinha que levar tinha que levar o par de sapato para atravessar a avenida até chegar lá, a rua, né, que não era avenida, e subir, trocava de sapato, porque era muito. Ali era só o doutor Miguel Diniz, do lado de cá, o Quirino e o Suamélio, né? Ali na Avenida Champagnat, chegando no Champagnat. Essa época essa Franca precisa de ser registrada, essa história bonita. Tem que ter uma história, né? Tem que ter uma história. Toda cidade tem a sua história. E o Museu da Imagem e do Som está devendo aí mais registro de pessoas idosas. Museu da Imagem e do Som, eu trabalhei lá na época da Marisa Porta, né? O administração... Luiz Carlos. Do Ari? Não, o Ari Balieiro, quando era prefeito. O Ari Balieiro, eu trabalhei lá no tem Museu da muita Imagem coisa do bonita. Som. Muita coisa boa lá, que precisa ser feito, que não é feito. Eu acho que tem que registrar mais coisas da cidade. Mais coisas. Um abraço, eu quero registrar a minha gratidão. Imagina, estamos sempre às ordens. Quando o senhor precisar, vamos estar sempre às ordens. Muito obrigado. Imagina, um abraço. Vai para Memórias e Vidas. Vai sim, se Deus quiser. Um abraço, gente. Quiser. Com Deus. Tchau. Um abraço, obrigado. E sempre lembrando, uma expressão muito simples, mas tem um conteúdo de reverência. Tirar o chapéu para o Marcelo Bomba pelo que ele fez. Dúvida. Eu falo na história, Marcelo, ele está esperando aqui,
que a gente tem que analisar as pessoas do contexto social que ela viveu, igual a você e o Marcelo Bomba. Um abraço. Um abraço, senhor. Obrigado. Também. Tudo de bom. Valeu. Um Valeu. abraço. Um abraço.